Evangelho, segunda-feira da 34ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santa Cecília, Virgem e Mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso ele disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 34ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de Santa Cecília, Virgem e Mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega os primeiros versículos do capítulo 21 do Evangelho de São Lucas. E tivemos a oportunidade de percebermos que se trata da narrativa lucana a respeito da oferta da viúva feita no Templo de Jerusalém durante a visita de Jesus ao templo com seus discípulos. Lucas, diferentemente de Marcos, que narra com maiores detalhes o episódio, se limita a dizer apenas que, levantando os olhos, Jesus, que estava no templo, viu os ricos lançando ofertas no tesouro do templo. E viu também, em meio a eles, uma pobre viúva, que Lucas utiliza a palavra indigente, que tem um valor e um significado mais intenso para o texto. Significa dizer que aquela senhora já vivia da necessidade explícita do socorro da caridade realizada por outras pessoas. Significa dizer que ela já estava poderíamos assim falar, no fundo do poço. O que significa isso, Padre? Bom, naquela época, uma mulher que não tivesse uma família por detrás, que não tivesse seus filhos e marido que a assistisse, estava realmente abandonada à própria sorte. E nesse ponto, ao considerar a indigência daquela mulher, Lucas define com clareza essa condição. Trata-se de alguém que já está na condição de miséria. Mas por que marcar esse detalhe, Padre? Todo o Antigo Testamento e toda a tradição de Israel aponta para o zelo e o cuidado amoroso do Senhor, sendo a pessoa do órfão e as viúvas aqueles a quem se destina o primeiro olhar de misericórdia de Deus. Aos órfãos, porque sem um pai e uma mãe era muito difícil que uma criança pudesse seguir adiante na vida. Estava sujeita a todo tipo de problema, desde o abandono absoluto, morte por inanição, por alguma doença, e não teria quem cuidasse e tomasse sobre si a responsabilidade por ele. E nessa mesma condição se encontravam também as viúvas e mais uma categoria de pessoas, os apenados. Porém, aqueles que estavam sob algum tipo de pena, como já ouvimos no tema, quando Jesus fala a respeito, quando o evangelista, narra a respeito dos 10 leprosos, nós já tivemos a oportunidade de comentar todas as normas que o livro do Levítico estabelecia de ficarem longe da cidade, de vestirem de trapos, de carregarem consigo um guisalho, ou um sininho, ou alguma coisa que pudesse de longe fazer referência às pessoas de que ele está por ali. Só que os apenados não entravam nessa
disposição, segundo a tradição, do olhar misericordioso de Deus. Não que Deus não tivesse misericórdia, mas eles não teriam a predileção aos olhos de Deus, pois a eles caberia um caminho de penitência e de reconciliação. Agora, o Senhor, em relação aos pobres e às viúvas, tinha uma precedência no seu agir. Bom, a tradição de Israel havia marcado esses elementos e o Senhor Jesus nos revela, ou melhor, confirma esse olhar predileto do Senhor por aqueles que estão no sofrimento e na indigência. Aqui o grande passo da caridade e da misericórdia na revelação de nosso Senhor, o zelo pelos apenados, juntamente com o amor e o zelo por aqueles que estão abandonados, a providência. E se colocamos e se olhamos com um pouco mais de profundidade, os apenados se encontram na mesma situação que as viúvas e os órfãos, porque o que eles podem fazer, qual penitência eles poderiam oferecer para, de fato, aplacar a ira de Deus e merecer, de alguma forma, o seu perdão? Nada. Nada seria capaz de ser oferecido como pagamento pela ofensa cometida contra Deus. E como nós ouvimos também nos profetas, o Senhor procura o coração contrito e humilhado, reconhecer a própria condição e esperar em Deus, no socorro do seu amor providente e misericordioso. Era a única esperança possível para aqueles que estavam sob o peso de uma pena, como era entendida diversas doenças como a lepra, por exemplo. Então também esses dependiam diretamente da providência de Deus para qualquer coisa nas suas vidas. E o Senhor se mostra misericordioso e presente ao lado do homem de coração humilde que, reconhecendo as suas faltas, espera em Deus. E desse modo todos nós também nos aproximamos daqueles que estão sobre o olhar predileto de Deus, porque por conta de nossos muitos pecados vamos até o Senhor e clamamos a sua misericórdia e o seu perdão. Ou então, vivendo as indigências de nossa vida, em tantas passagens e situações concretas da nossa história, nos deparamos com a espera no socorro da providência de Deus. Nos deparamos também com a necessidade de sermos alcançados pela providência divina. É bem verdade que tudo pedimos ao Senhor. E poderemos então dizer, bom, se tudo pedimos ao Senhor, e se temos o mínimo necessário para vivermos, não estamos exatamente na indigência, Padre. Sim, de fato, materialmente não. Mas todas as vezes que nos deixamos levar, por exemplo, pela ambição por aquilo que temos, todas as vezes que nos deixamos levar por uma espécie de certeza de que a nossa paz e serenidade é fruto de nossas boas obras e não uma resposta do amor de Deus por nós, que nos leva a praticar boas obras como ato de gratidão a esse Senhor, como escolha, na escolha desse Senhor, nós vamos também enveredando para o caminho da indigência, porque tudo vamos perdendo. O coração do homem deve ser um coração de contínua ação de graças. E aqui o Senhor vê, no testemunho daquela mulher, que em meio a tantos homens ricos também vem fazer a sua oferta. Também ela escolhe pegar, como já tivemos a oportunidade de falar, a pequenina porção que ela tinha, aquelas 2 moedinhas, que teria todo o direito de dizer para si, foi o meu Senhor que me deu. Essas 2 moedinhas
que não recebeu de outro lugar que não fosse da esmola daqueles que tiveram compaixão de suas dores. Ela tira parte dessa esmola para oferecer no tesouro do templo pela manutenção do culto a Deus. Ela escolhe tomar para si as esmolas recebidas e fazer delas uma oferta de sacrifício, uma oferta de amor. Em outras palavras, ela não abre mão quando tem a oportunidade de fazer um ato de caridade. Ela, que mais do que qualquer outra pessoa na sociedade, depende da caridade do próximo para continuar vivendo, não abriu mão de poder realizar um ato de caridade na primeira ocasião que teve. Esse é um chamado para nós. Ontem falávamos na festa, na solenidade de Cristo Rei, a respeito desse chamado que o Senhor nos faz a vivermos a caridade. Ele que veio dar testemunho da verdade. Falávamos que a verdade que o Senhor veio testemunhar é o infinito amor de Deus por nós. Nós que fomos introduzidos como co-herdeiros dos céus, na cidadania da Jerusalém Celeste, vivemos esse tempo como um tempo de peregrinação para a nossa pátria definitiva. Quando ontem ponderávamos essas verdades a respeito da festa da solenidade de Cristo Rei, tivemos a oportunidade de perceber então que durante esse tempo de peregrino que somos, vivemos assistidos continuamente da providência de Deus. E se um tesouro vamos levar desse tempo de peregrinagem, é aquele da caridade que oferecemos e que recolhemos com docilidade no coração. A caridade que praticamos pelo próximo e a caridade que, sendo praticada por nós, foi recebida com gratidão a Deus e por amor daquele que nos socorreu. E assim falávamos a respeito do peregrino, que no seu caminho está sujeito a todo tipo de intervento, de intempérias, desde aquelas naturais até aquelas causadas pela maldade humana, até os outros sofrimentos que são próprios, como a doença, um desastre, a perda de todas as coisas que trazia consigo. E continuamente o peregrino é, de alguma forma, assistido pela providência de Deus através do exercício da caridade praticada por seus irmãos em relação a ele. E isso ele recebe com amor e com a justa gratidão, e dessa forma rende ao Senhor um ato de ação de graças por si e por aquele que lhe foi socorro e sinal da providência de Deus. Mas esse mesmo peregrino, no mundo, é chamado a recolher mais um tesouro. Aliás, a peregrinação na antiguidade era vista sempre como esse grande percurso para recolher tesouros no céu. Estão recordando aqui a parábola? Então, onde a traça não pode consumir, onde os ladrões não podem roubar. Olha aqui, estão vendo os textos se encaixando? Então, durante essa vida de peregrinagem, nós vamos recolhendo tesouros no céu, porque se você, como peregrino, vai recolhendo tesouros consigo, no caminho da peregrinação, passando por lugares hostis, pode ser que te roubem tudo. Então, o peregrino, nesse tempo, ele é sempre mais indigente possível. Olha aí, agora se fechando a meditação de hoje com a de ontem. Ele pode caminhar como ricos nesse tempo, mas em meio àqueles que querem ser ricos nesse tempo, ele caminha como uma simples viúva indigente, que vai recolhendo tesouros não aqui onde a traça pode corroer, a ferrugem pode destruir e os homens podem roubar, mas ele vai recolhendo tesouros no céu. Somos peregrinos nessa terra que caminham em direção a Jerusalém Celeste para oferecer o grande ato de amor a Deus no templo santo da eternidade, e vamos recolhendo os nossos tesouros
de par em par. Todas as vezes em que recebemos a caridade de nossos irmãos como sinal da providência de Deus, e a Ele agradecemos por nós e por esses irmãos, e em todas as ocasiões em que, tendo o pouco que o Senhor nos concede pela providência, escolhemos como prioridade absoluta realizar um ato de amor pelos nossos irmãos e irmãs e um ato de amor em relação ao próprio Deus. A oferta das 2 moedinhas no templo é o cumprimento de um ato de amor ao próprio Senhor, mas também aos seus irmãos, porque o culto era por todos. Então, que nossa vida, meus irmãos, nesse tempo da peregrinação, seja como a vida dessa pobre viúva do Evangelho de hoje. Que nós possamos reconhecer a nossa indigência e vivermos como indigentes nesse tempo, sem querer somarmos riquezas, sem querer ambicionarmos a vida rica e fausta nesse tempo presente, mas que o nosso coração, habituando-se à simplicidade, à pobreza, ao despojamento, ambicione nesse período da peregrinação terrena recolher o máximo possível de tesouros que serão guardados nos céus. Os tesouros gerados pela fé, no exercício da caridade, no exercício do amor ao próximo e no acolhimento da providência divina. A oferta daquela viúva ficou eternizada. Vocês perceberam? Essas moedinhas, ao longo dos séculos, jamais foram esquecidas. Mas especialmente ficou eternizada não apenas como narrativa histórica. Isso foi importantíssimo porque é um testemunho que vem até nós e nos edifica na fé. Então, como o gesto tão insignificativo aos olhos dos homens, há mais de 2000 anos atrás, cumprido por aquela senhora, pôde ser, ao longo dos séculos, um testemunho para milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas, para que tenham a coragem de ousar mais confiar na providência de Deus e escolher como prioridade para suas vidas cumprir um ato de caridade, cumprir o ato de amor. Mas isso aconteceu porque o gesto daquela mulher não foi ignorado aos olhos de Deus. Lembra que o padre fala várias vezes sobre isso, que um ato bom realizado tem um efeito de bem universal, não só um bem privado. Considerem, aquela senhora nem percebeu que estava sendo observada por Jesus. Cumpriu aquele gesto com todo o amor e a simplicidade do seu coração e estava satisfeita e em paz com a sua consciência e com as graças que o Senhor concedia a ela por aquele gesto. Poderia ela imaginar que, por conta dos olhos de Deus voltados para ela, aquele bem tão pequenino que ela estava realizando aos seus próprios olhos ia ter um efeito tão universal como nós podemos afirmar hoje? E você tem dúvidas que os teus pequenos gestos de caridade têm um efeito diferente desse? Não tenha dúvida, meu irmão. O Senhor pousa os olhos sobre os seus, aqueles que escutam a sua voz, Ele que veio dar testemunho da verdade e o seguem, como pegamos no Evangelho de ontem, realizarão atos de bondade que ecoarão na eternidade. Então não ignore, porque o menor gesto de caridade cumprido por ti, e que Deus tem os olhos atentos a isso, ecoará na eternidade. E como nós estamos testemunhando hoje, ecoa na eternidade não só na eternidade do bem espiritual da alma daquela pobre mulher, mas ecoa na eternidade desse tempo, como edificação para a alma de milhares e milhares e centenas e milhares de homens ao longo da história.
Por isso, não deixa escapar um pequenino gesto que seja de poder cumprir a caridade por teu irmão. Não deixe escapar o pequenino gesto que seja de render a Deus e ao teu irmão o obrigado, graças pela caridade realizada, reconhecendo a providência de Deus e rezando por aqueles que por ti foram sinal dessa providência. Porque esses gestos ecoarão na eternidade e não se apagarão jamais. É um bem que se distribuirá misteriosamente sobre muitos, e nós só nos daremos conta do quanto quando estivermos lá. Eu tenho certeza que essa senhora se deu conta disso tudo, mas só quando está lá. Antes, talvez ela não tivesse tido nem ideia de que aquele gesto pudesse ter comovido alguém dentro do templo. E foi como comover o coração do próprio Filho de Deus. E por meio desse, se tornou um gesto a comover o coração de milhares de homens. Hoje a igreja celebra Santa Cecília, Virgem e Mártir, padroeira dos músicos. Então hoje é um dia especial de rezarmos por todos aqueles que auxiliam as celebrações litúrgicas com o talento musical e que também no exercício da vida artística levam tantos homens e mulheres a ter os sentimentos nas mãos e a conseguir expressar com palavras aqueles afetos que muitas vezes estão retidos no nosso coração. A música tem esse poder de expressar a alma humana e seus movimentos, né, interiores. Então rezemos de maneira especial por todos os músicos. Santa Cecília nos deixou um testemunho no martirológio cristão a respeito da sua escolha, que por revelação divina ela teve ciência, e daí confirmou, né, para dizer melhor, de consagrar a sua virgindade a Deus, que o Senhor pedia-lhe a sua virgindade, que ela pudesse ser totalmente dele. E no período das núpcias ela revela isso a seu marido, que vai ao encontro do Papa para entender melhor o que se passava. E nesse encontro com o Papa da época, se eu não me engano era Urbano, preciso dar uma olhadinha para confirmar aqui para vocês. Urbano, sim. Ele, acompanhado pelo irmão mais novo, terminam por se converter, estamos no período de Valeriano, o período das catacumbas, o Papa, por um tempo, se refugia ali durante as perseguições e eles então se convertem à fé cristã conversando com esse Santo Padre. E dessa conversão começam a se tornar um daqueles que recolhiam os corpos dos mártires. Lembra quando falamos disso a respeito das catacumbas de São Calixto? E foram denunciados por recolherem os corpos dos mártires para levá-los à deposição, ao sepultamento. E sendo denunciados, foram levados ao martírio. Por sua vez, Cecília, que havia conduzido seu cunhado e seu marido ao encontro com Deus, ao ponto de se tornarem eles também mártires do Senhor, termina ela própria sendo acusada e sendo martirizada, e entrega a sua vida por amor a Cristo. Aquela que, chamada a ser esposa, levou o seu marido até Cristo. Estão percebendo aqui a imagem? Não? A imagem de Eva leva para longe de Deus. A imagem de Cecília leva o seu marido para junto de Cristo. Então, a imagem da esposa, né? A esposa perfeita, a mulher perfeita. Santa Cecília foi a santa que mais teve basílicas dedicadas a ela na história da igreja. Tem uma importante basílica em Roma dedicada a ela, e todo esse culto a Santa Cecília é muito emblemático sobre esse sinal daquela que Deus chamou para si e que trouxe para junto dele
o marido que lhe foi entregue. Então peçamos ao bom Deus que abençoe todas as nossas famílias, especialmente as jovens esposas e as esposas que nos acompanham, para que sejam mulheres cheias do Espírito Santo. Olha que maravilha! Hoje o Evangelho nos entrega o testemunho de uma mulher anciã e, ao mesmo tempo, a liturgia nos oferece o testemunho dessa jovem mulher. Todas duas foram esposas, tanto que uma, na sua viuvez, não tem um filho com ela, e a outra, que no início da sua vida matrimonial, apressadamente faz o seu marido conhecer Deus e caminhar com Ele ao ponto de se tornar também esse um santo mártir. Que o bom Deus abençoe a todos os jovens casais, a todas as famílias, de maneira que nas nossas casas sejamos uns para os outros testemunho da providência de Deus e aqueles que ajudam o outro a encontrar Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Cecília e de Nossa Senhora, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.